Até aqui nós falamos de consciência, desbloqueio, pensar diferente, decidir diferente. Mas nada disso tem valor se você não der o próximo passo, que é agir diferente. É o que mais um líder, um empresário, uma pessoa procura na vida. O mundo ele nunca vai mudar porque você sabe de alguma coisa. O mundo ele vai mudar porque você faz alguma coisa. E aqui é o ponto onde você se entender que já desbloqueou, já passou pelas fases anteriores e está pronto para agir, você vai ser aquele que vai dar o próximo passo, mesmo sem as garantias. Esse é o momento em que a teoria ela encontra a tal da prática. É exatamente aqui que os líderes deixam de sobreviver, começam a impactar outras pessoas, principalmente porque o seu exemplo, ele está atrás da ação, ele começa a arrastar multidões. Muitas pessoas elas param antes da ação. Muitas pessoas, às vezes, elas começam com a ação sem ter a direção correta. Então tá tudo errado. As pessoas que param antes da ação, elas sabem que precisam fazer alguma coisa, mas elas não fazem. Mas por que não faz? Qual é o problema dessa pessoa? Medo do erro, medo de julgamento, apego ao conforto, medo de perder tudo. Mas na verdade é simples. Não agir também é uma ação. E o preço dessa inércia, ele pode ser muito mais caro do que o risco de tentar. E se der certo? Agir diferente exige quebrar o ciclo da procrastinação e dar um passo, mesmo sem ter todas as garantias. Sabe quando você dá o passo e o chão aparece? É essa a situação. É esse o momento. Agir diferente não significa mudar tudo de uma vez. Então você não vai dar um salto com os dois pés, você vai colocar um pé, depois vai colocar outro pé, depois o outro pé e você vai caminhando na direção que você deseja. Significa que quando você faz isso, você escolhe pequenos movimentos, mas consistentes, que levam você para grandes transformações. O erro é você saltar com o corpo todo em cima daquilo e não assimilar cada passo que precisa ser dado. Tem gente que quer essa magia, tá? Mas eu não conheço essa magia. Eu conheço um passo por vez, que é a construção de uma jornada que chega num resultado extraordinário. Então, um líder que decide começar a delegar uma tarefa por dia, ele é um líder que vai fazer um passo por vez. Um empresário que agenda uma reunião por semana só para inovação dentro da empresa com pessoas importantes, é um passo por vez. Uma pessoa que decide caminhar 10 minutos por dia para cuidar do corpo e da mente, é um passo. Para daqui a pouco ela está correndo uma maratona. Essas pessoas, elas têm pequenas ações que viram um efeito que é chamado de efeito dominó, que gera resultado. Então, efeito dominó gera resultado, Júlio? Pesquisa aí no Google, você vai ver. Qualquer vídeo de efeito dominó, o resultado que ele gera. Ele gera um resultado grande. E resultado gera o quê? Confiança. E aí, a confiança? Eu estou mais confiante. O que acontece? Eu expando. Então, o resultado gera confiança, confiança gera expansão. Isso é ter nas mãos o controle daquilo que você quer que aconteça. Vamos para um exemplo mais prático. Explica para mim aí, Júlio, como que eu posso entender isso na prática? Eu conheci um líder que sempre falava assim: eu preciso me organizar melhor. Ele sabia, ele pensava, ele até decidia que ia fazer isso, mas ele nunca agia. Um dia eu falei uma coisa simples para ele, eu propus para ele o seguinte: escolhe uma ação prática, uma só, que você possa aplicar hoje em relação a isso. E ele decidiu começar todo dia com 10 minutos de planejamento por escrito em algum lugar. Simples. Qual foi o resultado? 30 dias depois, a equipe já tinha clareza das prioridades. Porque, imagina, X minutos por dia, cara. Não precisa ser muito. E 60 dias depois, os incêndios começaram a apagar. E 90 dias depois, ele já estava livre para pensar no crescimento da empresa dele. Uma única ação, e ela foi diferente lá no começo, mudou tudo o que eles estavam vivendo. Então agora é a sua vez. Eu quero que você escolha uma área da tua vida ou da tua empresa que precisa de movimento. Escreve. Qual é a ação mínima que você pode fazer hoje? Qual é o horário ou o momento exato em que você vai fazer isso? Escreve. Como que você vai medir o resultado dentro dos próximos 7 dias? Não complica, tá? Não complica. Se for saúde, escreve aí, ó. Vou beber mais água. Isso aí já é uma ação. Se for liderança, eu vou fazer uma reunião curta com a equipe, já é uma ação.
Se for um negócio, eu vou ligar para um cliente que é importante para mim, já é uma ação. A ação ela não precisa ser grandiosa, ela precisa ser real, ela precisa gerar movimento. Agir diferente é o ponto de virada. E quando você prova para si mesmo que é capaz de quebrar o ciclo e construir uma coisa nova, a coisa fica muito mais séria e fica nas suas mãos. Então, não espera a motivação para agir. Haja para que a motivação venha até você. E se até aqui você só pensou, refletiu e decidiu, é isso que o livro te trouxe até agora, né? Chegou a hora de levantar a cadeira e fazer o que tem que ser feito. Porque o líder que move e impacta multidões é aquele que transforma intenção, vontade, pensamento em movimento. Eu posso te provocar antes da gente encerrar o vídeo? Então lá vai. Qual é a primeira ação diferente que você vai tomar ainda hoje? Acelera.